E aí, moçada, aqui quem vos fala é Joseil. Sejam todos bem-vindos ao canal Física com Joseil. Vamos para mais uma resolução de exercícios sobre o Enem. Tema de hoje, estática. Enem 2019. Slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando um atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus com a horizontal, como esquematizado na figura. Sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o cosseno de 10 graus 0,98 e o seno de 10 graus 0,17. Qual a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença da atleta? Letra A, 4 vezes 10 a segunda, 4,1 vezes 10 a segunda, 8 vezes 10 a segunda, 2,4 vezes 10 a terceira e 4,7 vezes 10 a segunda. Vamos então fazer uma simplificação. Considere que a atleta seja apenas um ponto. No contato com a corda, teremos 3 forças. 2 trações, uma em cada corda que está presa nas árvores, e a força peso, como representado no próprio desenho. Vamos fazer agora um diagrama de corpo livre e ampliar, ou seja, colocar fora de escala esse ângulo de 10 graus para facilitar a visualização. Veja que dessas 3 forças, apenas o peso se encontra sobre o eixo Y. As forças de tração têm uma pequena inclinação de 10 graus em relação ao eixo X. Então, fazendo a decomposição da tração, teremos 2 forças TX, uma para a direita e outra para a esquerda, e 2 forças TY para cima. Agora, considerando uma situação de equilíbrio, vamos utilizar as componentes da tração e o peso. Sendo assim, eu tenho 2 forças para cima, TY e TY, e uma força para baixo, que é o peso. Ou seja, TY mais TY é igual ao peso. 2 vezes TY é igual ao peso. Utilizando uma relação trigonométrica simples, podemos notar que TY é igual a T seno de 10 graus. Então, teremos 2 vezes T seno de 10 graus é igual a mg. Substituindo os valores de seno, massa e gravidade, temos 2T vezes 0,17 é igual a 80 vezes 10. 0,34 vezes a tração é igual a 800. 800 dividido por 0,34, aproximadamente 2.353 newtons. Colocando em notação científica e utilizando apenas uma casa decimal, o valor mais próximo da resposta seria 2,4 vezes 10 a terceira newtons. Letra D. Enem 2018. As pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo do das alavancas aplicam uma força chamada de força potente em um dado ponto da barra para superar ou equilibrar uma segunda força chamada de resistente em outro ponto da barra. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos. Temos um alicate, uma pinça, um carrinho de mão, quebra-nozes e o abridor de garrafa. Em qual dos objetos a força potente é maior do que a força resistente? Vamos analisar cada caso. Precisamos de uma situação em que a força que você aplica seja maior do que a força que será transmitida ou equilibrada. Então, dentre os objetos, a pinça é a única para a qual a força potente se sobressai sobre a resistente. Para os restantes dos instrumentos, a força necessária a ser feita, que é a potente, é sempre menor ou igual à de uma segunda força a ser vencida, resistente. Então, a resposta, letra A, pinça. Enem segunda aplicação de 2016.
A figura mostra uma balança de braços iguais, em equilíbrio, na Terra, onde foi colocada uma massa m e a indicação de uma balança de força na Lua, onde a aceleração da gravidade é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado, sobre a qual foi colocada uma massa mzão. A razão das massas mzão dividido por mzinho é 4, 2,5, 0,4, 1 ou 0,25. Pela primeira figura, na superfície da Terra, se os braços da balança são iguais, as massas nas extremidades também são iguais. É uma situação de equilíbrio. Assim, a massa mzinho de um lado é igual à soma das massas do outro, ou seja, mzinho é igual a 0,5 mais 0,5, massa é igual a 1 kg. Já na segunda figura, temos o peso do bloco na superfície da Lua e a marcação é 4 newtons. Então, utilizando a equação de peso é igual a mg. Peso na Lua é igual a massa, que não varia, vezes a gravidade da Lua. 4 é igual a mzão vezes 1,6. 4 dividido por 1,6 é o mzão. Mzão é igual a 2,5. Assim, a razão mzão sobre mzinho é igual a 2,5 dividido por 1, que temos 2,5. Resposta correta, letra B. Enem 2015. Em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizessem a medição da massa e da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo-a em 8 partes iguais, e em seguida apoiaram-na sobre a base triangular com o saco de arroz pendurado em uma de suas extremidades, até atingir a situação de equilíbrio. Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida pelos alunos? 3, 3,75, 5, 6 ou 15 quilogramas. Vamos fazer um diagrama de forças para a barra. Nessa barra, agem 3 forças. A força normal, do ponto de apoio, o peso do arroz e o peso da barra exatamente no centro, pois a barra é homogênea. Como a barra foi dividida em 8 partes, nota-se que a distância do ponto de apoio, que será o nosso eixo de rotação, até o peso do arroz, temos 3 unidades. E a distância desse ponto até o peso da barra, temos apenas 1 unidade. Assim, considerando as equações de equilíbrio, eu tenho um torque no sentido anti-horário gerado pelo peso do arroz e um torque no sentido horário gerado pelo peso da barra. Logo, se a situação é uma situação de equilíbrio, o módulo desses torques devem ser iguais. Então, o torque ou momento de força do peso do arroz é igual ao torque do peso da barra. Então, teremos peso do arroz vezes a distância, que é 3U, é igual ao peso da barra vezes a distância, que é U. Peso é dado por massa vezes gravidade, então eu tenho a massa do arroz vezes a gravidade vezes 3, pois eu simplifiquei o U de cada lado, é igual a massa da barra vezes a gravidade. Podemos também simplificar a gravidade, substituindo os valores, temos a massa, que é 5, vezes 3, é igual à massa da barra. A massa da barra é igual a 15 quilogramas. Letra E. É isso aí, galera. Mais uma aula sobre o Enem. Deixe seu like, não se esqueça de se inscrever e até a próxima. Abraço.